Olá, eu sou o Luiz Otávio Siqueira do canal Fisiologia 3D e sejam bem-vindos ao vídeo de Importância dos Alimentos, Sistema Digestivo. Vamos ver que os alimentos que nós ingerimos diariamente são necessários para a manutenção da vida. Isso porque os alimentos fornecem nutrientes essenciais que o corpo não consegue produzir. Em uma última análise, os alimentos vão ser utilizados a nível celular. Nas células, os alimentos vão desempenhar importantes funções fisiológicas, como, por exemplo, a síntese de enzimas. As enzimas são catalisadores biológicos que vão acelerar as reações bioquímicas celulares. Também os alimentos vão participar do processo da divisão celular, seja a mitose para a formação de novas células somáticas, ou seja a meiose, um tipo de divisão celular que vai formar os gametas. Uma vez que as células são formadas, estas precisam crescer. O crescimento celular também vai depender dos alimentos. Além disso, os alimentos vão fornecer nutrientes e energia necessária para os reparos, seja reparos por meio de lesão que ocorre constantemente, seja também reparos pela substituição de células velhas por células novas, um processo fisiológico totalmente normal que ocorre no nosso organismo. Além disso, os alimentos vão produzir a energia necessária para a manutenção da nossa vida e também para a geração de calor. Para todas essas funções fisiológicas, nós temos três principais classes de nutrientes. São as classes de nutrientes: os carboidratos. Os carboidratos são constituídos principalmente pelas massas, pães e doces. Os carboidratos são extremamente importantes para a produção de energia. Temos também uma outra classe de alimentos que são as proteínas. As proteínas podem vir de origem animal, que inclusive aqui no Brasil é a principal fonte de nutriente, seja carne bovina, carne suína e frango, as principais carnes que nós consumimos no Brasil, além, obviamente, de peixes, de ovelhas, coelhos. Essas são outras carnes que nós comemos um pouco menos, mas todas essas carnes vão apresentar proteínas. Além das carnes, os vegetais também são fonte importante de proteínas. E uma outra classe de nutrientes seria os lipídios. Os lipídios apresentam as gorduras, que são de origem animal, e os óleos, que são de origem vegetal. Agora veja bem, muitas pessoas acabam demonizando os lipídios, mas na verdade os lipídios são nutrientes extremamente importantes para a manutenção da nossa vida. Veja, sem os lipídios nós não vamos formar a bicamada fosfolipídica da membrana plasmática, ou seja, não tem a membrana que vai formar a nossa célula. Além disso, os lipídios são extremamente importantes para a produção de hormônios, hormônios esteroides e hormônios sexuais masculinos e sexuais femininos. Então veja bem, gente, os lipídios sim são importantes. O que não pode ocorrer é o excesso do consumo de lipídios. Os alimentos, eles não estão totalmente preparados para a nossa digestão e posteriormente a absorção. Primeiramente, nós vamos ter o processo de digestão dos alimentos. A digestão é entendida como sendo a transformação de macromoléculas em micromoléculas. Então, o que acontece? Quando nós consumimos um carboidrato, por exemplo, ou uma proteína, o que nós vamos fazer? Nós vamos levar esse carboidrato, essa proteína, até a nossa boca. Nós vamos começar o processo de digestão, que é a transformação de macro para micromoléculas. Por exemplo,
Quando eu coloco um pedaço de carne na minha boca, eu começo a mastigar essa carne. Isso vai reduzindo o tamanho da carne. Além disso, ao longo do meu trato digestivo, eu tenho várias enzimas que vão atuar na proteína, na carne. Isso vai reduzir ainda mais essas macromoléculas, formando as micromoléculas. Até que, em última análise, eu vou ter aminoácidos livres, dipeptídeos e tripeptídeos. Essas micromoléculas agora sim estão prontas para serem absorvidas. Então, o que aconteceu? Uma transformação de macro para micromoléculas. Isso ocorre também com o carboidrato e com os lipídios. A digestão, ela pode ser de dois tipos. O primeiro tipo de digestão é a digestão mecânica. Um outro tipo de digestão é a digestão química. Vamos ver cada um desses tipos de digestão. A digestão mecânica ocorre por meio da mastigação. Um adulto apresenta vários tipos de dentes. Uma arcada dentária apresenta uma região superior e outra região inferior contendo diferentes tipos de dentes. Vejamos. Os dentes anteriores são os dentes incisivos. Esses dentes incisivos têm como função cortar os alimentos. Já lateralmente aos incisivos, nós vamos encontrar dois dentes mais pontiagudos, que são os caninos. Os caninos, por sua vez, são dentes importantes para cortar os alimentos. Posteriormente, em relação aos caninos, encontra-se um conjunto de dentes premolares e dentes molares. Esses dentes são dentes fortes, grandes, cuja função seria amassar e triturar os alimentos. Então, o que está acontecendo? Com esse conjunto de dentes da arcada superior e da arcada inferior, nós vamos cortando, rasgando e triturando os alimentos à medida que nós vamos mastigando. Esse processo vai transformar um pedaço grande, por exemplo, de carne em pedaços menores de carne. Isso é o início da digestão, uma digestão mecânica. Essa digestão mecânica transforma grandes pedaços de alimentos em pequenos pedaços de alimentos. Ao mesmo tempo que nós vamos mastigando, nós vamos secretando a saliva e essa saliva vai misturando este alimento. Veja que interessante, já na própria saliva nós encontramos a alfa-amilase salivar. A alfa-amilase salivar é uma enzima que vai atuar nos carboidratos. Além dessa ação enzimática, a saliva apresenta outras funções, como, por exemplo, umedecer os alimentos, dissolver os alimentos, e isso vai preparar os alimentos para a deglutição. A deglutição pode ser entendida como um processo onde o alimento contido no interior da cavidade oral é conduzido para o interior do estômago por meio da faringe e também do esôfago. Estes são dois tubos importantes que comunicam a cavidade oral com o estômago e permite a passagem do alimento da boca até o estômago. Chegando agora no interior do estômago, veja o que vai acontecer. Nós vamos dar sequência ao processo da ação enzimática, ou seja, da digestão química. Isso porque o estômago produz uma enzima muito conhecida que é a pepsina. A pepsina é uma enzima que vai atuar digerindo as proteínas. Além disso, o interior do estômago é extremamente ácido. Isso porque o estômago secreta o ácido clorídrico, que também participa do processo de digestão, além de outras funções.
Nós estamos vendo, por enquanto, resumidamente, o trato digestivo. Depois nós vamos ter aulas específicas falando a respeito de cada uma dessas seções e como que ocorre a fisiologia de uma forma mais aprofundada. Após o estômago, o alimento vai ser conduzido para o intestino delgado. O intestino delgado anatomicamente é dividido em 3 porções: duodeno, jejuno e íleo, sendo o duodeno a porção mais importante para a absorção dos nutrientes. No duodeno ocorre a ação também de enzimas digestivas. Essas enzimas digestivas são secretadas por células especializadas do duodeno. Essas células, agora veja que interessante, elas vão digerir as proteínas, os carboidratos e também os lipídios. Mas veja, no duodeno não ocorre apenas a ação de enzimas digestivas produzidas pelo próprio duodeno. Ocorre também a ação de enzimas digestivas produzidas por uma glândula chamada de pâncreas. O pâncreas é uma glândula que vai produzir uma enormidade de enzimas digestivas. Tal como nós vimos anteriormente, essas enzimas digestivas também vão digerir as proteínas, os carboidratos e também os lipídios. Mas veja que interessante, o pâncreas também secreta um outro produto. O pâncreas vai secretar o bicarbonato. O bicarbonato é extremamente importante, pois, quando lançado no interior do duodeno, vai alterar o pH. Este bicarbonato tem como função aumentar o pH no interior do duodeno. Lembra que eu falei para vocês há pouco? O estômago secreta o ácido clorídrico. Este ácido clorídrico é liberado para o interior do duodeno. Porém, esse ácido clorídrico no interior do duodeno pode causar sérias lesões. Por isso, o pâncreas vai produzir o bicarbonato, que também será liberado no interior do duodeno. Este bicarbonato agora vai inibir, neutralizar a ação do ácido clorídrico. Além disso, o bicarbonato é importante uma vez que as enzimas no interior do duodeno, para trabalhar em seu potencial máximo, depende de um pH alcalino, mas tudo isso nós vamos ver com detalhes em aulas subsequentes. Além do pâncreas, o fígado também é extremamente importante no processo digestivo. Veja, o fígado vai produzir os sais biliares. Presta atenção no detalhe. Os sais biliares não são enzimas, são sais. A função dos sais biliares seria a emulsificação dos lipídios. Nós vamos ver também a produção dos sais biliares, o armazenamento dos sais biliares em uma bolsa chamada de vesícula biliar e a liberação dos sais biliares para o interior do duodeno e a sua ação de emulsificação dos lipídios. O que vai acontecer? No interior do duodeno, todo o material vai ser digerido, parte deste material vai ser absorvido. O que é a absorção? A absorção seria o transporte dos nutrientes do interior do intestino delgado para o interior da corrente sanguínea. Eu coloquei aqui para vocês em destaque uma porção do intestino grosso, do intestino delgado, compreendida aqui pelo duodeno, e veja um conjunto de vasos sanguíneos. Todo aquele processo digestivo estava ocorrendo no interior do duodeno. Do duodeno, os nutrientes na sua forma mais simples, os açúcares mais simples, os aminoácidos e também ácidos graxos e glicerol
dos lipídios serão transportados para a corrente sanguínea ou também transportado pela corrente linfática, conforme nós vamos ver posteriormente. Da corrente sanguínea, essas veias vão confluindo até formar a veia porta. A veia porta vai penetrar o fígado vai ter outras funções importantes no processo absortivo e a partir do fígado sai a veia cava, que vai conduzir agora os nutrientes para todas as partes do nosso corpo e, conforme nós vimos em última análise, quem vai utilizar os nutrientes contidos nos nossos alimentos que nós ingerimos são as células. E o restante do alimento que não foi digerido? O restante vai ser eliminado por meio da defecação. Pessoal, essa foi uma aula introdutória do sistema digestivo. Eu espero que vocês tenham gostado e que tenham compreendido os conceitos. Se chegou até aqui, deixe um like. Se não for inscrito, se inscreva no canal e nos vemos em breve. Até mais!